Quero conversar com você hoje sobre ouvir no seu espírito. Assim como temos ouvidos físicos, também temos ouvidos espirituais. E Deus não costuma falar conosco em voz alta, como nos filmes. Ele fala conosco no nosso espírito. Muitas vezes, Ele vai dizer coisas que contradizem o que vemos com os olhos. Talvez você esteja enfrentando uma doença e pareça que nunca vai se curar. Mas então você ouve uma voz dizendo: você está saudável, você está inteiro, você é forte. Ou você está passando por dificuldades financeiras, parece impossível sair do vermelho. E você ouve aquela voz dizendo: você é abençoado, você é próspero, você tem mais do que o suficiente. É o oposto do que se vê. Mas Deus chama você pelo que você é antes de isso acontecer. Quando você está doente, Deus chama você de curado. Quando está viciado, Deus chama você de livre. Quando você é estéril e não consegue conceber, Deus chama você de mãe. Na Escritura, Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus o chamou de pai de muitas nações. Gideão era inseguro, medroso, disse: Deus, eu não posso liderar os israelitas. Venho da família mais pobre. Ele se via como fraco, despreparado, mas Deus o chamou de herói valente. Você ouvirá coisas no seu espírito que não fazem sentido para a sua mente. Vai pensar: eu não sou livre, ainda tenho esse vício. Eu não sou abençoado, Elias Ribeiro. Tenho todos esses problemas. Gideão disse: eu não sou um herói valente. Sou o menor da casa do meu pai. Abraão, em outras palavras, disse: eu não sou pai de muitas nações. Não tenho nenhum filho. Mas, se você quiser ver isso se realizar, precisa acreditar no que ouve no seu espírito e não no que vê com os seus olhos. É preciso andar por fé e não por vista. As suas circunstâncias podem parecer que você nunca vai se curar, sair das dívidas, encontrar a pessoa certa, mas se você escutar lá no fundo do seu espírito, vai ouvir uma voz dizendo: a cura está chegando. Você vai emprestar e não tomar emprestado. Novas portas estão prestes a se abrir. O favor está no seu futuro. Não deixe que o que você vê com os olhos abafe o que você ouviu no seu espírito. Deus está dizendo a você o que disse a Gideão: você é um herói valente, vai realizar grandes coisas, vai mais longe do que jamais imaginou. Está dizendo a você o que disse a Abraão: você vai ter esses filhos, vai conceber, o seu bebê está a caminho. Está dizendo a você o que disse a Davi: você vai derrotar esse gigante. Sim, esse obstáculo é grande, mas você tem grandeza dentro de si. Você é ungido, preparado, capacitado. Está dizendo a você o que disse a minha mãe: esse câncer não é o fim. Essa enfermidade não é sua história final. A restauração está chegando. As coisas vão mudar a seu favor. Agora, pare de se desanimar pelo que vê e comece a se animar pelo que ouve. As Escrituras dizem que as coisas que vemos são temporárias, mas o que ouvimos, o que Deus nos fala, isso é permanente. Uma tradução diz: as coisas que se veem são passageiras. Aquela doença pode parecer definitiva. A verdade é que ela é passageira. Um toque do favor de Deus e de repente você estará curado. Esse vício com o qual você luta há anos parece que é seu destino. Não acredite nessa mentira. Ele é passageiro. Talvez você sinta que está estagnado, sem oportunidade, sem progresso.
Permaneça firme na fé, isso é passageiro. Deus tem a palavra final. Ele disse: a vereda do justo, a sua vereda, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Se você ouvir com atenção, vai escutar aquela voz dizendo: novos níveis estão chegando, novas oportunidades, novos relacionamentos. Em 1 Reis, capítulo 18, havia uma grande seca. Não chovia, havia mais de 3 anos e meio. As plantações secaram, a comida era escassa, o povo estava preocupado, sem saber o que fazer. O profeta Elias apareceu e disse ao rei: eu ouço o som de abundante chuva. Não havia uma nuvem no céu. Por toda parte que se olhava, só havia secura, esterilidade, sem árvores, sem vegetação. Aquilo já durava anos. É provável que o rei tenha pensado: Elias, esse calor subiu à sua cabeça. Você está ouvindo coisas. Não tem trovão, não tem som de chuva nenhuma. Está tudo como sempre esteve. Mas é assim que Deus age. Quero conversar com você hoje sobre ouvir no seu espírito. Assim como temos ouvidos físicos, também temos ouvidos espirituais. E Deus não costuma falar conosco em voz alta, como nos filmes. Ele fala conosco no nosso espírito. Muitas vezes, Ele vai dizer coisas que contradizem o que vemos com os olhos. Talvez você esteja enfrentando uma doença e pareça que nunca vai se curar. Mas então você ouve uma voz dizendo: você está saudável, você está inteiro, você é forte. Ou você está passando por dificuldades financeiras, parece impossível sair do vermelho. E você ouve aquela voz dizendo: você é abençoado, você é próspero, você tem mais do que o suficiente. É o oposto do que se vê. Mas Deus chama você pelo que você é antes de isso acontecer. Quando você está doente, Deus chama você de curado. Quando está viciado, Deus chama você de livre. Quando você é estéril e não consegue conceber, Deus chama você de mãe. Na Escritura, Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus o chamou de pai de muitas nações. Gideão era inseguro, medroso. Disse: Deus, eu não posso liderar os israelitas. Venho da família mais pobre. Ele se via como fraco, despreparado, mas Deus o chamou de herói valente. Você ouvirá coisas no seu espírito que não fazem sentido para a sua mente. Vai pensar: eu não sou livre, ainda tenho esse vício. Eu não sou abençoado, Elias Ribeiro, tenho todos esses problemas. Gideão disse: eu não sou um herói valente, sou o menor da casa do meu pai. Abraão, em outras palavras, disse: eu não sou pai de muitas nações, não tenho nenhum filho. Mas se você quiser ver isso se realizar, precisa acreditar no que ouve no seu espírito e não no que vê com os seus olhos. É preciso andar por fé e não por vista. As suas circunstâncias podem parecer que você nunca vai se curar, sair das dívidas, encontrar a pessoa certa, mas se você escutar lá no fundo do seu espírito, vai ouvir uma voz dizendo: a cura está chegando. Você vai emprestar e não tomar emprestado. Novas portas estão prestes a se abrir, o favor está no seu futuro. Não deixe que o que você vê com os olhos abafe o que você ouviu no seu espírito. Deus está dizendo a você o que disse a Gideão: você é um herói valente, vai realizar grandes coisas, vai mais longe do que jamais imaginou. Está dizendo a você o que disse a Abraão: você vai ter esses filhos, vai conceber. Quando Elias ouviu o som de abundante chuva,
A seca já durava mais de 3 anos e não havia sinal algum de chuva. Ele poderia ter pensado: melhor guardar isso para mim. Se eu falar, vão pensar que enlouqueci. Mas Elias teve ousadia para anunciar o que ouviu. Foi direto ao rei e disse: ouço o som de abundante chuva. Aqui está o princípio. Não basta apenas crer no que você ouviu. É preciso anunciar. Se você está doente, diga a alguém: eu estou saudável, estou inteiro, viverei e não morrerei. Podem olhar para você e pensar: como assim? Você viu o laudo médico, não há sinal de melhora. Mas quando você declara, isso põe o milagre em movimento. Suas palavras têm poder criativo e você dá vida à sua fé ao expressá-la. As Escrituras dizem: diga ao fraco, eu sou forte. Se você quer ser curado, diga isso. Se quer vencer esse vício, diga isso. Se quer realizar seus sonhos, diga isso. Pode não haver nenhum sinal visível, mas como Elias, você precisa anunciar às pessoas: eu sou abençoado, eu sou livre. Nós vamos ter esse bebê, vamos nos mudar para aquela nova casa. Nosso filho vai fazer grandes coisas. Alguém pode perguntar: tem certeza? Achei que seu filho estivesse perdido, andando com más companhias, se metendo em problemas. E você responde: sim, mas isso é temporário. Isso está sujeito à mudança. É o que você vê com os olhos, mas o que eu ouvi no meu espírito é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você começar a declarar o que ouviu não com arrogância, nem como quem sabe tudo, mas com humildade, com uma confiança serena, essa é a sua fé sendo liberada. E é isso que permite a Deus realizar grandes coisas. Conheço um casal que tentou durante anos ter um filho sem sucesso. Ela passou por todos os tratamentos de fertilidade. Fizeram tudo o que podiam. Por fim, o médico disse que não havia chance de ela conceber e ela já estava com idade avançada. Eu mesmo pensei que eles tinham aceitado que aquilo não aconteceria, talvez adotassem ou procurassem outra opção. Mas essa mulher nunca mudou de ideia. Trabalhava no nosso ministério infantil e sempre dizia: quando eu tiver meu bebê, não era se, era quando. Ela agia como se fosse certo, como se já estivesse marcado no calendário. Gosto de me considerar uma pessoa de fé, alguém que acredita junto com você. Mas até eu pensei: você já está com idade avançada, não vai ser possível. Mas só porque as pessoas não acreditam nem mesmo o seu pastor, isso não quer dizer que não vai acontecer. Os especialistas podem dizer que não há chance. O banco pode dizer que você não está qualificado. Os amigos podem dizer que você nunca vai morar naquela casa. E como Elias, pode não haver nenhuma nuvem no céu. E mesmo assim você tem a ousadia de dizer que não apenas vai chover, mas vai ser uma chuva abundante. Não se surpreenda se houver quem duvide, mas você não está anunciando para que as pessoas concordem com você, para que te encorajem ou digam: eu também vou crer com você. Isso é ótimo quando acontece, mas não é o motivo principal. Você está anunciando para mostrar a Deus que acredita no que ouviu e para mostrar ao inimigo que todas as forças das trevas não vão te convencer do contrário sobre aquilo que Deus plantou no seu coração. O inimigo não conhece os seus pensamentos. Ele não é como Deus.
Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo de pensarmos, as palavras antes de falarmos. Deus é onisciente. O inimigo só sabe o que ouve você dizer. Cuidado com o que você deixa sair da sua boca. Ah, eu nunca vou melhorar. Já convivo com essa doença há muito tempo. Não consigo realizar meus sonhos. Nunca vou vencer esse vício. Você está dando ao inimigo informações demais. Está revelando suas dúvidas, seus medos, suas fraquezas. Mas quando ele ouve você dizendo: sou abençoado, sou saudável, sou forte, ouço o som da abundância, o som do favor, o som da promoção, tudo o que ele percebe é que você está em ascensão. E ele não pode impedir o que Deus reservou para você. 20 anos depois, os médicos disseram àquela mulher: nunca vimos algo assim, mas você está grávida e não é de um só bebê, são gêmeos. Hoje, ela tem 2 filhos saudáveis, mas fico imaginando o que teria acontecido se ela nunca tivesse declarado sua fé, se tivesse andado por aí com negatividade dizendo: estou velha demais, nada dá certo para mim, perdi minha oportunidade. Provavelmente não teria visto aqueles gêmeos. Mas quando você se ouve dizendo: vou conceber meus filhos, estou livre desse vício, minha família está sendo restaurada, essas palavras voltam para dentro do seu espírito e te ajudam a manter o ânimo. Mas se tudo o que você ouve é quão grave está a seca, e como nunca vai chover, esse relatório negativo vai te afastar da abundância que já é sua por direito. Você precisa não só começar a declarar o que Deus colocou no seu espírito, mas também agradecer a Deus pelo que ouviu. Pai, obrigado porque meu bebê está a caminho. Obrigado porque estou saindo das dívidas. Obrigado porque estou livre desse vício. Obrigado porque novas portas estão se abrindo na minha carreira. Elias estava no alto do Monte Carmelo. Pediu ao seu ajudante que fosse até o outro lado do monte ver se havia algum sinal de chuva. O rapaz voltou e disse: não, Elias, não há uma nuvem no céu. Está completamente limpo, não vai chover. Elias não se desanimou, não pensou: Deus, acho que ouvi errado. Sua atitude foi: não sou movido pelo que vejo, sei o que ouvi. E quando você sabe o que ouviu, não se abala quando as circunstâncias não correspondem. Você não se desanima com um laudo médico negativo. Não desiste de um sonho por causa de alguns obstáculos. Como Elias, você não é guiado pelo que vê. Você sabe o que Deus te falou. Você ouviu que Deus está restaurando sua saúde. Ouviu que tudo que você tocar prosperará. Ouviu que o cônjuge está chegando, que o favor está a caminho, que a chuva vem aí. Mas talvez hoje você esteja em meio à seca. Tudo parece estéril. As coisas não deram certo. Sim, você ouve a chuva no seu espírito, mas já faz tanto tempo e não há nenhum sinal de que ela vá chegar. Essa é a verdadeira batalha. Você vai deixar o que vê te fazer desistir do que ouviu? Vai permitir que as circunstâncias, o que as pessoas dizem, o que ainda não deu certo, convençam você a se conformar com onde está, a desistir daquilo em que tem crido? Não. Recupere sua paixão, reacenda sua fé. Deus não te criou para viver em seca constante, sempre lutando, preso em um só nível. Esse não é o seu destino. A chuva está chegando. A promoção está chegando. A saúde está chegando. As pessoas certas estão a caminho.
o que você ouviu está chegando. Consigo imaginar o ajudante pensando: dessa vez Elias errou. Ele já realizou grandes milagres, mas não há sinal de chuva. O céu está limpo. Mas eu amo o que Elias fez. Quando o rapaz voltou e disse que não havia nada, em vez de aceitar aquilo, Elias disse: volte e olhe de novo. E toda vez que ele voltava dizendo: ainda nada, Elias o mandava olhar de novo, de novo e de novo. Na 7ª vez o rapaz disse: dessa vez vi uma pequena nuvem começando a se formar. Aqui está o ponto. Elias estava tão convencido de que ia acontecer, que em vez de mudar de ideia ou se deixar convencer, fez o jovem ir até mudar a percepção dele. Deus vai falar ao seu espírito coisas que contradizem o que você vê com os olhos. Não deixe que as pessoas te convençam do contrário. Em vez de você mudar de ideia, diga a elas: volte e olhe de novo. Em algum momento elas vão ver o que Deus te falou, mas as pessoas próximas de você, aquelas que têm acesso ao seu círculo mais íntimo, precisam estar ao seu lado. Você não pode se dar ao luxo de ter ao seu redor pessoas que duvidam, que dizem que você não vai se curar, que o problema é grande demais, que seus sonhos são inalcançáveis. Seu destino é importante demais para você desperdiçar energia tentando convencer os outros daquilo que ouviu. Elias não discutiu com o rapaz, não tentou convencê-lo com argumentos, apenas continuou mandando ele voltar até que, enfim, acreditasse. Se você quiser permanecer na fé, talvez tenha que mandar algumas pessoas embora por um tempo. Pode ser que precise se afastar daquele parente, daquele colega de trabalho que está sempre te dizendo o que você não pode ser. Foi isso que meu pai fez. Ele cresceu em extrema pobreza. Seus pais eram agricultores de algodão e perderam tudo durante a Grande Depressão, mal tinham comida para colocar na mesa. Ele abandonou o ensino médio sem perspectiva de futuro, sem propósito, mas aos 17 anos entregou sua vida a Cristo, sendo o primeiro de sua família a fazer isso. E Deus colocou um sonho em seu coração: tornar-se pastor. Ele acreditava que um dia, de alguma forma, poderia tocar o mundo. Quando contou aos pais que deixaria a fazenda para sair e pregar, seus pais, que eram pessoas boas, mas com visão limitada, disseram: John, é melhor ficar aqui na fazenda conosco. Tudo o que você sabe fazer é colher algodão. Vai sair por aí e fracassar. Se ele tivesse seguido esse conselho, teria perdido seu destino. Mas ele sabia o que tinha ouvido. O problema era que as pessoas mais próximas dele não conseguiam enxergar. Ele sempre amou seus pais, sempre os tratou com respeito, mas não permitiu que eles o fizessem desistir do que Deus havia plantado no seu coração. Deus vai colocar no seu espírito coisas que parecem grandes demais, impossíveis de realizar. Você pode não ter os recursos, os contatos, a influência. Como é que meu pai poderia pensar em tocar o mundo vindo de um ambiente tão limitado? Não havia sinal algum, nem uma nuvem no céu, ninguém o apoiando. Mas, quando você sabe o que ouviu e não deixa ninguém te dissuadir, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus faz acontecer o que você, sozinho, jamais conseguiria realizar. A verdadeira pergunta é: você terá ousadia
para acreditar no que ouviu, mesmo quando as circunstâncias dizem que é impossível? Você ouviu que vai ter um filho, mas o laudo médico diz que não há chance. Você ouviu que vai fazer uma pós-graduação, mas ninguém na sua família sequer foi à faculdade. Você ouviu que seu negócio vai decolar, mas agora mal consegue pagar as contas. Deus planta coisas no nosso espírito como uma semente. Se a gente descarta, pensa, isso nunca vai acontecer, então essa semente não cria raiz. Mas se você fizer como meu pai, como a mulher dos gêmeos, como Elias, e disser, Deus, eu não vejo como isso vai acontecer, mas sei que o Senhor não teria colocado isso em mim se já não tivesse um caminho. Então, Senhor, eu te agradeço porque a chuva está vindo, o favor está vindo, a cura está vindo. O Senhor está trazendo as pessoas certas, fazendo tudo se encaixar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me levando para um lugar onde eu jamais chegaria por conta própria. Você não precisa saber como vai acontecer, só precisa crer. O ajudante disse, estou vendo uma nuvenzinha se formando, e aquela pequena nuvem virou uma grande tempestade, e em pouco tempo veio uma chuva abundante. Elias viu com os olhos aquilo que antes tinha ouvido no espírito. E talvez você ainda não veja como realizar seu sonho, como se curar, como vencer esse vício. Você sabe o que ouviu, mas não há sinal algum. Só que basta uma pequena nuvem, um pouco de favor, uma única oportunidade, uma pessoa certa, uma cura, e como Elias, de repente você verá o que ouviu. Meu pai viu Deus abrir porta após porta. Ele e minha mãe fundaram uma igreja. E meu pai esteve no ministério por mais de 50 anos, tocando o mundo. Quando voltava para casa, seus pais ficavam maravilhados. Não conseguiam acreditar no favor e na influência que ele tinha alcançado. Na época, eles não conseguiam enxergar, não achavam que ele tinha esse potencial. Mas quando as pessoas não estão ao seu lado, não se desanime. Pode ser que elas só celebrem você depois da chuva abundante e tudo bem. O mais importante é, não deixe que a dúvida delas roube aquilo que você ouviu. Algumas coisas que Deus coloca no seu espírito não vão fazer sentido para outras pessoas. Você precisa estar disposto a ser incompreendido, a ser criticado, até a ser motivo de piada. Deus mandou Noé construir uma grande arca, porque viria um dilúvio. E o mais curioso é que até então nunca havia chovido. A terra era regada pelo orvalho. As pessoas nunca tinham visto chuva caindo do céu. E Noé estava construindo aquela embarcação longe do mar, bem distante das margens, e não era um barquinho qualquer. Deus mandou ele construir uma arca de 137 metros de comprimento, um campo e meio de futebol. Imagina as pessoas passando e balançando a cabeça. Noé, você perdeu a noção, construindo um barco no meio do nada. Tá fumando essas ervas do deserto? Isso é maluquice. Ele foi zombado, ridicularizado, motivo de chacota e hoje não é tão diferente assim. Você está dizendo que vai ter um filho depois de 20 anos e com esse laudo médico está dizendo que vai tocar o mundo sendo um adolescente numa fazenda, sem dinheiro, sem estudo, sem apoio? Está dizendo que seu filho vai fazer grandes coisas, sendo que vive na detenção da escola? Elias Ribeiro, está dizendo que a cidade vai te vender o Compact Center para você fazer culto lá dentro? As pessoas podem não entender, podem achar que você está viajando, que não está lidando com a realidade. De certa forma, não é culpa delas,
elas não ouviram o que você ouviu. Não espere que elas te aplaudam. Se você precisasse delas para cumprir seu propósito, Deus já teria feito com que elas concordassem com você. Se elas não concordam, então você não precisa do apoio delas, não precisa da validação delas. Não permita que te tirem do foco daquilo que Deus plantou no seu coração. O inimigo usa pessoas, e às vezes pessoas que você ama e respeita, para semear dúvida e negatividade. Você tem certeza que vai receber essa promoção? Tem 3 pessoas mais qualificadas na sua frente. Não vejo isso acontecendo. Talvez em uns 5 anos, Noé, você tem certeza que vai chover? E aliás, o que é chuva mesmo? Noé, você está dizendo que água vai cair do céu e inundar tudo? Volta para a realidade. Isso nunca aconteceu. Deus vai colocar no seu espírito coisas que nunca aconteceram antes, coisas que sua família nunca viu. Novos níveis, promoções, influência. Você está entrando em um tempo de favor, sem precedentes, coisas maiores do que você jamais imaginou. Mas enquanto estiver crendo por isso, não se surpreenda se for mal interpretado. Noé era o assunto da cidade. Vamos ver aquele maluco que está construindo um barco no meio do nada. Mas Noé não se ofendia. Ele sabia que eles não tinham ouvido o que ele ouviu. Não se aborreça com os que duvidam, com as pessoas que não estão ao seu lado. Elas não podem impedir o seu destino. Continue declarando o que você ouviu e continue agradecendo a Deus porque está a caminho. Se você fizer isso, eu creio e declaro, o que você ouviu no seu espírito vai se sobrepor ao que você vê com seus olhos. Assim como Noé, Deus está prestes a fazer algo que você nunca viu. Você está entrando em uma abundância de favor, uma abundância de promoções, uma abundância de criatividade, uma abundância de saúde, um novo nível do seu destino, em nome de Jesus.